Olá, boa tarde, turma. Como vocês estão? Tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo. Então, vamos lá para mais uma aula. Vamos hoje para a aula 4, né, da semana 4. No nosso plano de estudo, diz o seguinte: leia as páginas do capítulo 10 do livro de Ciências para a compreensão do conteúdo. Interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. O esqueleto humano. Então, hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre o esqueleto humano. Então, gente, eu peço a vocês que abram lá na página 168. Nós iremos ler da página 168 à página 173. A atividade vocês irão responder lá da página 182, as questões 1, 2 e 3. Vamos dar início ao conteúdo do capítulo 10. Então, peguem os livros e vamos à leitura. Interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Pense em todas as atividades que você faz durante um dia, do momento em que acorda até a hora em que vai dormir. Você passa a maior parte do dia em pé ou sentado? Que partes do corpo você usa ao se movimentar? A coluna vertebral e os demais ossos, assim como os músculos, são fundamentais para que nosso corpo e o de muitos outros animais se sustente mesmo na posição sentada. Os ossos e os músculos também agem em conjunto, possibilitando os movimentos. Vemos aqui, na figura, um homem e uma criança brincando de soltar pipa, Então, eles estão aqui se movimentando, estão correndo, Neste capítulo, nós vamos entender como os sistemas muscular e ósseo atuam em interação com o sistema nervoso, na sustentação e movimentação do nosso corpo e do corpo de outros animais. Agora, vamos conhecer um pouco melhor o esqueleto humano. Então, gente, os ossos que formam o esqueleto humano, eles atuam nos movimentos, servindo de ponto de apoio para os músculos. Também ajudam a sustentar o corpo e protegem diversos órgãos, como os pulmões, o encéfalo e a medula espinal. Agora vamos ver aqui a imagem, do esqueleto humano. Nós vamos observar alguns ossos do esqueleto humano. Então, aqui a gente vê o crânio, a mandíbula, a clavícula, vemos a coluna vertebral, o externo, a costela, a escápula. Aqui vemos os ossos do braço, Vemos aqui o húmero, o rádio, a una. Tem aqui os ossos do quadril, que é o íleo, a pubis, o isquio. Aqui os ossos da mão, que são os ossos carpais, os ossos metacarpais, as falanges. Temos aqui o fêmur, que é o osso da coxa, a patela, que é o osso do joelho, a tíbia, a fíbula. E por fim, temos aqui os ossos do pé, que são os ossos tarsais, os metatarsais e as falanges. Agora vamos falar um pouco sobre as articulações. Então, vamos aqui fazer um experimento. Eu peço a vocês que dobrem o braço, Durante esse movimento, os músculos se contraem puxando o antebraço. Observem em que ponto do seu braço essa dobra ocorreu. Esse ponto ele é chamado de articulação ou junta. As articulações são pontos em que os ossos se encontram.
Em algumas, os ossos estão bem unidos e não há nenhum movimento entre eles, como ocorre no crânio. Entre outros ossos, há articulações móveis, que podem ser comparadas a dobradiças de uma porta. Então, você pode dobrar a perna ou o antebraço, porque no joelho e no cotovelo existem articulações desse tipo. Então, aqui na imagem, nós vamos observar alguns movimentos, né, de articulações móveis do esqueleto humano. Então, nós vemos aqui a escápula e o húmero, a escápula e o húmero é quem nos possibilita, né, movimentar aqui o nosso braço por inteiro, né, nos possibilita colocar o nosso braço em várias direções. Logo mais abaixo, né, nós vemos o húmero que se liga à una e o rádio. Aqui no joelho, nós vemos o fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula, né? São as juntas que nos possibilitam movimentar a nossa perna, né? Aqui dobrar o nosso joelho, dobrar a nossa perna. Então, gente, vamos experimentar agora, com cuidado, movimentar todo o braço em várias direções ao redor do ombro. Então, vocês perceberam que a amplitude desse movimento é maior do que quando você flexiona o braço? A razão é novamente o tipo de articulação. Enquanto as articulações no cotovelo e no joelho permitem movimentos em uma única direção, no ombro existe um tipo de articulação que permite movimentos do braço em várias direções. Isso também ocorre com o quadril e as pernas. Nesses casos, a extremidade de um dos ossos tem a forma de bola, que por sua vez se encaixa na cavidade dos outros ossos. Então, na imagem aqui do lado, nós vamos observar as principais partes da articulação do joelho. Então, aqui nós vemos os ligamentos, eles são um tipo de tecido conjuntivo, eles unem os ossos. Nós vemos aqui os tendões, eles também são tecidos conjuntivos, eles unem os músculos aos ossos. E aqui temos os meniscos, formados por tecidos cartilaginosos, eles diminuem o impacto e auxiliam a movimentação dos ossos nas articulações. Então, agora vamos conhecer um pouco melhor os ossos do crânio. Quando você mastiga a comida, você movimenta um osso da cabeça. Você consegue mover outros ossos do crânio e da face? E os ossos do crânio formam uma espécie de capacete que envolve e protege o encéfalo e alguns órgãos dos sentidos. Além disso, há ossos que dão apoio aos músculos da face, que entram em ação nas expressões faciais, ou seja, quando fazemos caras de alegria, tristeza ou dor, né, por exemplo. As articulações do crânio são imóveis, com exceção de que existe entre a mandíbula e o osso temporal. Essa articulação é que nos permite abrir e fechar a boca. Então, gente, aqui na imagem nós observamos alguns ossos do crânio em vista lateral, né? Aqui nós temos o parietal, o temporal, o occipital, a frontal, a esfenoide, aqui nasal, zigomático, maxilar e a mandíbula. Então agora vamos conhecer melhor os ossos do tronco. No tronco encontramos algumas partes do esqueleto, que são a coluna vertebral, as costelas, o osso coxal. O osso coxal são os ossos do quadril. E encontramos também o externo.
Então, gente, a coluna vertebral, ela é constituída por uma pilha de 33 pequenos ossos. Esses ossos são chamados de vértebras. No adulto, as 4 últimas vértebras são soldadas e formam o osso chamado de cóccix. Isso também ocorre com as 5 vértebras anteriores ao cóccix, que unidas formam o osso sacro. Entre as vértebras há pequenas almofadas de cartilagens. Essas almofadas são os discos intervertebrais, que amortecem choques quando andamos ou corremos. Também são eles que permitem certos movimentos da coluna. A hérnia de disco, ela ocorre quando uma parte de um disco intervertebral se desloca para fora da vértebra. Então, gente, a hérnia, ela pode pressionar o nervo e provocar muita dor. Temos assim um eixo de sustentação do corpo que ao mesmo tempo é forte e flexível, né? Além disso, a coluna vertebral protege a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso. Na imagem, nós observamos, né, a coluna vertebral. Aqui nós observamos as vértebras. Então, gente, nós temos aqui em amarelo as vértebras cervicais, temos aqui representado em verde as vértebras torácicas, temos aqui as vértebras lombares, o sacro e o cóccix. Então, gente, como nós falamos lá no texto, nós vimos o disco intervertebral. Então, aqui, ó, está o disco intervertebral. Ele tem como papel fundamental, né, a sustentação da coluna, né? E uma de suas principais funções é a absorção de impactos e distribuição do peso, como nós vimos lá no texto. Aqui nós temos o nervo, a medula espinal e as vértebras, certo? Então, a caixa torácica, ela é formada por 12 pares de costelas que protegem os pulmões e o coração. Então, vocês podem rever aí, né, na figura 10.2. As costelas, elas se prendem à coluna vertebral e ao osso externo. A cartilagem que une as costelas ao osso externo permite que elas se movam um pouco, né, durante a inspiração e a expiração, aumentando e diminuindo o volume do tórax. Esse movimento é necessário para o ar entrar e sair dos pulmões. Além do diafragma, existem músculos entre as costelas que se relaxam e se contraem, participando dos movimentos de inspiração e expiração. Esses são os músculos intercostais. Continuando, né, vamos aqui conhecer um pouco os membros superiores e inferiores. Os membros do braço se unem ao tórax pela cintura escapular, que é o ombro, formada pela escápula e pela clavícula.
Já os ossos dos membros inferiores se unem ao tronco pela pelve, formada pelos ossos coxais e pelo sacro. A pelve apoia e protege os órgãos do abdômen e os seus ossos largos, assim como a escápula no ombro, servem de apoio para os músculos. Então, vocês podem rever, a imagem 10.2. Os ossos do braço, do antebraço, da coxa e da perna dão apoio para os músculos realizarem os movimentos de alavanca com braços e pernas. Esses movimentos podem ser andar, correr, pegar objeto, entre outros. Muitos ossos de nosso corpo funcionam como alavancas. As forças são aplicadas pelos músculos. A contração dos músculos da nuca, por exemplo, puxa os ossos da cabeça, que está apoiada na coluna vertebral, fazendo-a inclinar-se para trás. Outro exemplo, ao se contrair, o bíceps puxa o osso do antebraço, levantando um objeto na mão, também em um movimento de alavanca. Em nossas mãos, os ossos, os diversos tipos de articulação e os pequenos e numerosos músculos atuam em conjunto, possibilitando uma grande variedade de movimentos, alguns bastante preciosos. Vamos observar, aqui na figura 10.8, como o polegar, em oposição aos outros dedos da mão, facilita pegar e manipular objetos. Gente, aqui na imagem nós podemos observar, uma criança usando o polegar opositor, para segurar o lápis durante a escrita. Então, essa é uma das inúmeras funções que podemos fazer com o polegar, utilizando a nossa mão. A posição do polegar em relação aos outros dedos possibilitou a produção de ferramentas, a capacidade de segurar objetos e hoje é muito usada quando manuseamos uma tesoura ou escrevemos mensagens no telefone celular, Então, nós lá quando vamos digitar, a gente digita bem rápido, Já pegamos a manha, Os ossos dos pés colaboram na locomoção e no equilíbrio do corpo, Como a gente viu lá na figura 10.2. Hora da atividade. A atividade dessa semana é lá da página 182. Vocês irão responder as questões 1, 2 e 3. Então, vamos ver o que diz a atividade. Questão 1. Reveja a figura 10.2. Depois, no caderno, responda as questões. Letra A. Indique um osso que ajuda a proteger a medula espinal, parte do sistema nervoso. Letra B. Qual é o osso mais longo do corpo? Letra C. Qual é o único osso com articulação móvel da cabeça? Explique também qual é a função desse osso. Então, nós vimos lá no texto, viu? Vocês lembram que a gente viu esse osso? Nós falamos sobre ele. Questão 2. A caixa torácica é formada por 12 pares de ossos. Como se chamam esses ossos? Que órgãos do nosso corpo são protegidos pela caixa torácica? Questão 3. A figura 10.22 é de uma radiografia de tórax. Ao tirar uma radiografia, a pessoa fica entre um aparelho de raio-x e um filme sensível a essa radiação. Então, os ossos absorvem os raios X e aparecem como manchas claras no filme. Então, gente, aqui na figura ao lado nós vemos a imagem de uma radiografia.
viu? Então, aqui a letra A diz o seguinte: identifique as partes do esqueleto indicadas pelos números. Letra B. Que órgão aparece como duas manchas grandes e escuras? Então, a letra A está pedindo para identificar quais partes do esqueleto são essas que estão indicadas aqui por esses números. Aqui temos o número 1, o número 2 e o número 3, viu? Vocês vão dizer quais partes são essas, viu? Na letra B está perguntando, né, quais são essas duas manchas escuras, né, grandes que aparecem na imagem. Então, gente, essa é a nossa atividade da semana. Finalizamos por hoje aqui mais uma aula. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido o assunto. Na aula de hoje, nós falamos sobre o esqueleto humano, conhecemos alguns ossos, né, suas funções. E na próxima aula, nós daremos continuidade ao assunto. Iremos falar sobre os músculos e a saúde do sistema locomotor. Então, aguardo vocês na próxima aula. Tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.